A paz de Jesus. Queria te convidar a abrir o livro de Josué, capítulo de número 6. Livro de Josué, capítulo de número 6, o verso de número 17. Josué, capítulo de número 6, o verso de número 7, diz assim: Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo de número 26. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Podeis assentar. Bendito é o nome do Rei Jesus. O livro de Josué, ele é um livro marcante, principalmente por causa do antecessor dele. A Bíblia descreve que Moisés foi um dos maiores líderes da história. Só que Moisés recebe uma ordem de Deus, e nessa ordem de Deus, Moisés tem que subir ao monte, olhar a terra prometida, e não vai poder entrar na terra prometida. Josué tem a responsabilidade de assumir um cargo que não era um qualquer cargo. Era um cargo debaixo de uma grande herança. E aí que há uma grande dificuldade. Você assumir um cargo já é muito difícil, principalmente tendo que substituir um dos maiores líderes da história de Israel. Ele tinha a incumbência de poder administrar não um povo, mas uma nação inteira. Alguns teólogos defendem o número de 6 milhões de pessoas. Imagine um homem que ficava como ajudador, agora ele não é mais ajudador, agora ele é líder. Ele agora tem que assumir a posição a qual ele não exercia, mas ele obedecia e se submetia àquela posição. Agora Josué se encontra em uma situação a qual que não tem como ele olhar para um lado, não tem como ele olhar para o outro, e não tem como ele passar a responsabilidade. Agora ele está na posição a qual ele tem que assumir e se colocar de pé, porque todos estão esperando dele uma resposta. Todos estavam esperando dele uma posição e uma postura, porque foi passado para ele o direito de ordenar o que ia fazer ou o que o povo ia deixar de fazer. A Bíblia descreve que Josué, recebendo essa autoridade, a primeira ação que ele faz é orar a Deus. E quando ele ora a Deus, a Bíblia descreve que o anjo do Senhor vem até ele e diz para ele: tenha de bom ânimo, receba você essa palavra e se alimente dela. Vai descer como ferro dentro de você, mas você vai aprender com ela. Muitas vezes nós estamos na condição, sabe de quê? De recebermos as coisas, querendo como mel, mas não é mel que nós temos que receber. Nós temos que receber aquilo que realmente venha mexer com o nosso ser, mexer com a nossa estrutura. Porque quando a Bíblia descreve sobre o fel, está falando sobre algo que ele não queria, falando sobre algo que ele
é ir diante do Jordão. Agora ele está diante do Jordão, ao qual ele vivenciou lá atrás, no livro de Êxodo, Moisés diante do mar, e o povo gritando a ele: o que nós vamos fazer agora? De um lado é montanha, de outro é montanha, e atrás está vindo o Faraó, e na frente está o mar. O que nós vamos fazer agora? Josué está numa condição parecida com a de Moisés, mas a postura dele é diferenciada. Ele prepara e organiza o povo, e ele, ao organizar o povo, o mar do Jordão ele se abre, o rio Jordão se abre diante do povo, e ali eles passam o Jordão. Só que Josué tem uma responsabilidade, que era obter a terra prometida. Só que na frente está Jericó. Jericó é uma cidade a qual os próprios espias, quando voltaram, eles descreveram qual bonança tinha naquela terra. E agora eles têm que entrar dentro daquela terra. Só que dentro daquela terra há uma palavra do Senhor para aquela cidade. Aquela cidade é uma cidade que aos olhos de Deus era uma cidade maldita. Aquela cidade, aos olhos do Senhor, era uma cidade que não deveria nem ser retomada ou reconstruída. Era uma cidade a qual tinha que ser dilacerada, totalmente destruída, para que ninguém viesse a construir mais nada lá. E Deus diz: olha, o ouro, a prata, os tesouros será dado. A casa do tesouro, a casa, a obra do Senhor, para que seja o que? Seja santificada ao Senhor. E o restante vai ser destruído. Só que dentro daquela cidade há uma pessoa que faz uma diferença lá dentro. Dentro daquela cidade há uma pessoa que toma uma decisão diferente de todas as pessoas que ali estavam. A Bíblia descreve que quando os espias foram lá na cidade, ao adentrarem na cidade, entrarem, olharem toda a cidade, ao sair da cidade, há um edito dizendo: matem todos os homens que não pertencem a essa cidade. E eles encontram ali a casa de Raabe, uma prostituta. E aquela mulher acolhe eles dentro da casa dela. E quando ele acolhe eles dentro da casa dela, eles fazem ali um concerto, a qual os homens dizem: olha, nós vamos vir para a cidade, mas a você e todos que estiverem dentro da tua casa, nada irá acontecer. Nada irá acontecer por causa da sua atitude. Nada irá acontecer porque você tomou uma posição. Nada vai acontecer porque você decidiu ir contra todos aqueles que têm vivido errado e contrário, conforme eu estava dentro dessa cidade. Aconteceu algo ao qual mexeu com o coração daquela mulher para ir contra tudo que ela pensava ou imaginava. Aquela mulher, aos olhos de todas as pessoas, era uma pessoa, sabe o quê? Negada, humilhada, diminuída, não tinha nenhum futuro, não tinha nada para prescrever, nada na história para ser. Mas ela toma uma atitude que muda a história da vida dela. E o interessante é que a Bíblia diz que faz-se o conserto devido ao temor que tem no coração daquela mulher. E o temor que nasce no coração daquela mulher, abre-se uma grande promessa sobre a casa dela. Uma promessa a qual está lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando estavam os homens ali no cárcere, e o homem vendo a cela balançar e todas as portas se abrirem, ele entra em desespero querendo tirar a própria vida. E no momento que ele deseja tirar a própria vida, o apóstolo Paulo surge do nada e diz para ele: não tire a sua vida, porque estamos todos aqui. E aquele homem olhando diz para eles: o que eu faço para alcançar a salvação? E o apóstolo Paulo diz para ele: receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e tu e a tua casa será salva. Aleluia! Raabe agora tem uma postura diferente, um posicionamento diferente, a qual traz uma promessa que ainda não estava nem descrita nos livros para nenhum tipo de gentio, para nenhum tipo de pessoa. Estava descrita uma promessa que está descrita lá no livro dos Atos
cidade, há o som da trombeta e todo o povo grita. E quando o povo grita, a Bíblia diz que os muros foram abaixo. Escute bem isso. O povo estava ao redor da cidade. O muro não podia simplesmente cair. E o muro também não poderia ser derrubado de uma forma que pudesse atingir o povo. Josué recebe a ordem, mas Josué não tem ideia do que Deus vai fazer. Eu e você, nós recebemos ordem do Senhor, mas nós não sabemos o que Deus vai realmente fazer. Deus diz: olha, cala-te, que eu vou trabalhar na sua vida. Deus diz: olha, fica em frente, que eu vou trabalhar na sua vida. Deus diz: olha, persevera, que eu vou trabalhar na tua vida. Olha, não desista, porque eu vou trabalhar na sua vida. Olha, não abra mão, porque eu vou trabalhar na tua vida. A forma como Deus vai fazer o milagre, nós não temos como imaginar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e é Ele quem faz o milagre. A Bíblia descreve que o muro adentra a terra adentro, e o povo parte para dentro da cidade. E ao povo partir para dentro da cidade, eles destroem tudo. E o conserto que foi feito com aquela mulher era botar um fio de escarlate vermelho, se eu não estou enganado, na sua casa pendurado. E conforme o povo visse, não entrasse ali. Dentro da casa dela, ela toma uma atitude. Sabe qual a atitude dela? Ela pega a família dela todinha. Ela vai atrás até mesmo daqueles que estavam contrários à vida dela. Agora tem o seguinte: como eu vou juntar todo mundo na minha casa, que tem pessoas até que não gostam de mim, sem explicar o motivo? Como que eu vou juntar quem eu gosto e quem eu não gosto dentro do mesmo lugar, sem dar uma explicação? Imagina aquela mulher dando explicação: olha, vamos nos reunir todos aqui em casa, porque o povo de Israel vai invadir a cidade, e quando eles invadirem a cidade, eles vão acabar com tudo, e só a nossa casa vai ficar livre. Aqueles homens, sabe o que ia fazer os homens da família dela? Iam rir dela. Sabe por quê? A Bíblia diz que os homens de Israel, ao rodearem a cidade, as pessoas ficavam em cima do muro zombando contra o povo de Israel, dizendo: são loucos, são varridos, são pessoas sem nexo, sem noção. Agora você imagina aquela mulher para poder reunir a sua família dentro de casa. Quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, você pode até não ter palavras, você pode até não ter nem atitude ou a postura da sua boca. É Deus que vai preparar as suas ações, as suas atitudes, para poder abençoar você e a sua casa. É Deus que vai preparar todas as coisas, irmão. O poder e a misericórdia de Deus é algo que é incomparável. Quer ver exemplo disso? Lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus, indo no caminho ele encontra um servo de nascença. E aquele servo de nascença, chamando a atenção dos seus discípulos, ele chama até ele e diz para ele: mestre, quem foi que pegou? Este ou seus pais? Jesus olha para eles e diz assim: eu conheço ele. Eu conheço a história dele. E eu sei o que é necessário para a vida dele. Não pegou nem ele e nem pegou os pais dele. Mas isso é para a glória de Deus. A preocupação de Jesus Cristo é muito maior do que nós podemos imaginar ou podemos raciocinar. Porque Jesus ele vai no caminho sabendo que ele está indo de encontro a uma vida que precisa de um milagre, de uma solução. Ele não está indo aleatoriamente, ele não está indo sem direção, mas ele está indo no caminho ao qual ele vai encontrar alguém que precisa que algo aconteça na vida dele.
mas ele não estava com a visão a qual Deus quer para a nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores. Isso significa, sabe o quê? Que eu e você, nós já somos ganhadores das nossas batalhas. Já está determinada pelo nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, ele já derramou sobre nós a vitória sobre a nossa vida. Mas nós precisamos de quê? Perseverarmos até o fim, com a certeza que nós iremos o quê? Alcançar a vitória. Mas aquele homem, ele olha só para quê? Para a condição dele, a situação que ele está vivendo, aquele momento que ele está vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa: nós somos imediatistas. Nós vivemos, sabe o que, de momentos? Nós vivemos, sabe o que? No momento do agora. Nós queremos agora, nós queremos que aconteça agora. Nós não estamos vendo nada acontecer, nós não conseguimos enxergar nada. E aí, sabe o que acontece com isso? Nós não conseguimos evoluir, nós não conseguimos crescer, e nós só vivemos uma vida, sabe como? De altos e baixos. E Deus não quer isso para mim, não quer isso para você. Deus quer que nós façamos, sabe o quê? Seguirmos uma vida crescente na presença dEle. É no meio da luta, é no meio da dificuldade, mas sabendo que você vai passar, é sabendo que você vai prosseguir, é sabendo que você vai alcançar a vitória do Senhor sobre a nossa vida. Deus não quer simplesmente que nós venhamos, sabe o quê? Viver uma vida limitada, privada. Vida limitada, meu irmão, já foi no teu passado. Foi no teu passado, sabe quando? Quando as pessoas te apontavam. Foi no teu passado, sabe quando? Quando as pessoas te acusavam. Foi no teu passado quando você entrava dentro do teu quarto e você entrava lá dentro da tua casa e você começava a pensar nos seus problemas e você via que não tinha solução. Foi quando, irmão, sabe o quê? Quando tua própria família não acreditava em você. Agora chegou um novo tempo, é uma nova hora, é um tempo diferente, porque o Senhor Jesus está conosco nesta peleja. Agora aquele homem recebe de Jesus uma palavra: olha, tu quer andar? Levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem nunca ouviu uma palavra como essa. Aquele homem, todas as pessoas que estavam ao redor dele, nunca abriram a boca para direcionar uma palavra diretamente a ele, uma palavra de mudança de vida. De repente Deus me preparou nessa nossa vida para te dar uma palavra só que de mudança de vida, mudança de postura, mudança de atitude, mudança de visão, para que nós venhamos alcançar a nossa vitória. É muito fácil, sabe o que, irmão? Nós chegamos aqui profetizando, mas você não está mudando o foco de visão. Como você vai receber aquilo que você não acredita? É por aí. É difícil, irmão. O primeiro ato, sabe o que é? É crer. O primeiro postura, sabe o que é? É acreditar que você vai receber. Mas, irmão, faz tanto tempo, meu irmão. E eu estou sentindo que Deus está trazendo resposta para a gente aqui dentro. Olha, deixa eu te dizer, faz tempo sim. Olha, eu tenho paz sim. Mas uma coisa eu te garanto, Deus vai cumprir a sua palavra. Porque pode passar o céu e passar a terra, mas a palavra do Senhor não cai por terra. Deus abriu uma palavra de vitória sobre a sua vida e nós precisamos acreditar nela. Oh, aleluia! Preste atenção nisso. A Bíblia diz que Raabe recebe uma palavra: nós vamos invadir essa cidade, nós vamos destruir essa cidade, mas você e a sua casa não vai ser abalada. Sabe o que ela tinha? Ela tinha uma palavra. E sabe o que é interessante? Todo o povo e toda a nação dizia o contrário a qual a palavra que ela recebeu. E esse povo aí, esse povo é doido. Esse povo não vai conseguir nada. Esse povo não vai fazer nada. Olha as grossuras dos nossos muros. Como é que eles vão entrar dentro do nosso muro? Além do povo todo rodeando igual uma
promessas Deus fez para a minha vida e para a sua? Quantas coisas Deus colocou entre eu e você, irmão? Abriu na nossa frente e disse assim: é isso aqui que vai acontecer, e vai acontecer assim, 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 assim e assim. E nós não acreditamos. Sabe quem é essa mulher? Essa mulher está numa cidade, sabe qual? Anátema aos olhos de Deus, uma terra amaldiçoada. Essa mulher está vivendo, sabe aonde? Dentro do lugar, irmãos, aonde não tinha valor nenhum, aonde ninguém dava nada, aonde o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, disse assim: essa cidade é maldita aos meus olhos. Mas ela recebe uma palavra e acredita naquela palavra. Ela acredita tanto que o primeiro ato que ela faz aqui é reconciliação. Reconciliar com quem você sabe que te fez mal é um problema seríssimo. A Bíblia diz que você, sabendo que o teu irmão tem algo contra você, você deixa a oferta no altar e vai até lá e se conserta com ele. Depois você vem e oferta diante do Senhor. Como é que eu vou me conciliar com alguém? Você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, e eu estou aqui para te perdoar. É assim? É assim, irmão? Não. É você chegar até ele e pedir perdão. Em alguns trabalhos de libertações, uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? Primeiro eu tenho que me perdoar. A primeira atitude que acontece com a gente é o que eu fiz para aquela pessoa tivesse agido daquela maneira. O diabo pega essa palavra aí, meu irmão, e ele fica dentro da mente o tempo todo. Por que aquela pessoa teve coragem? Eu ajudei ela no trabalho, abri lá, pedi para que abrisse o trabalho para ela poder entrar lá. E a pessoa agiu contra mim no trabalho, me mandou embora do trabalho e ela ficou contra mim. Por que ela fez isso? Olha, o meu esposo está agindo dessa maneira, eu não sei porquê. O que eu fiz para ele agir dessa maneira? E o diabo fica ali. A culpa fica dentro de nós, dentro do nosso coração. E a culpa, meu irmão, ela é pesada. A culpa é destruidora. A culpa, meu irmão, para se livrar dela, é só se perdoar. É só dizendo para você mesmo: eu preciso me perdoar. Eu preciso me libertar disso. Isso é uma atitude que primeiro você precisa, sabe o quê? Reconhecer que você está errado. Numa separação, não erra só um lado, erra os dois lados. Um dia chegou um jovem casado lá em casa, lá no Espírito Santo. Chegou lá em casa: minha esposa fez isso, minha esposa fez aquilo. Eu falei para ele: cala a boca. Ele olhou para mim, falei: cala a boca. E ele continuou. Eu falei: rapaz, você não está me ouvindo não? Cala a boca. Ele parou assim, com os olhos tapalados, e falou assim para mim: que isso, irmão Damasio, eu vim aqui para receber uma palavra, você está mandando eu calar a boca? Eu falei: cala a boca. Aí calou a boca, ficou cabisbaixo. Falei para ele: agora vamos orar. Vamos orar, depois você me fala. Ajoelhamos e fomos orar. Ficamos mais ou menos de meia hora a uma hora orando. Daqui a pouco eu olho para o lado, está o cara soluçando do meu lado. Falei: o que houve? Eu não entendo porque você mandou calar a boca. Eu ia falar que minha mulher é isso, que minha mulher é aquilo, que minha mulher fez isso, mas eu vejo o que eu provoquei tudo isso na minha mulher. Aí eu olhei para ele, falei: caramba, você entendeu isso tudo? Sabe o que acontece com a gente? Nós só olhamos o nosso lado, só a nossa razão, só o que nós achamos, e nós não construímos nada, porque a mágoa fica lá enraizada. Toda vez que você vê, dói. Toda vez que você passa do lado, dói. Toda vez que você ouve falar, dói. Todo momento que você tem um contato, ou sabe de um contato,
não deixa nada acontecer. Aquela mulher, ela recebe a palavra e ela tem que juntar a família dela todinha dentro da casa dela. Sabe o que eu entendo com isso? Primeiro ato que ela fez, se reconciliou com todo mundo da casa dela. Foi lá, olha gente, vem todo mundo para cá para casa. Ou de repente ela falou assim, vem para cá para casa que eu vou dar uma grande festa de comemoração. Ou de repente ela fala assim, olha, vamos entrar em comunhão. Eu preciso da família reunida porque eu preciso contar algo muito forte para vocês. Mas uma coisa me garante, sabe o quê? Que ela conseguiu reunir todo mundo dentro da casa dela. Porque a Bíblia diz que ela e a família dela foram salvos. Primeiro ato da salvação familiar, sabe qual é? Reconciliar. Eu quero que ele se converta, mas ele fez isso contra a minha vida e eu não consigo perdoar ele. Como é que ele vai se converter? Como é que vai acontecer algo diferente? Olha, ele foi capaz de fazer isso. Está na hora, sabe o quê? De abrir o coração e deixar Jesus entrar. Mas peraí, irmão, está dizendo que eu não recebi Jesus no meu coração? Não estou dizendo isso. Na parte sentimental do perdão, você ainda não deixou Jesus entrar na sua vida. Essa parte, todas as partes da nossa vida, nós temos que convidar o Mestre a entrar. A Bíblia diz que ele está à porta e ele bate. Aquele que ouvir e deixar ele entrar, ele vai preparar a mesa e vai ceiar com você. Vai ceiar comigo. E aí que começa, sabe o quê? As bênçãos do Senhor acontecer na nossa vida. Porque a mulher consegue reunir a família. O povo de Israel entra dentro da cidade, destrói tudo. E ela e a casa dela ficam livres de todo mal. Lá no Novo Testamento acontece algo muito interessante. A Bíblia diz que dentro de Jericó havia um homem cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ele está agora dentro de uma cidade a qual o próprio Deus mandou amaldiçoar, mandou desfazer tudo e não reedificar a cidade. Agora Jesus entra dentro da cidade. Ele entra dentro da cidade com um propósito. Porque a Bíblia diz que Jesus vai em direção e olha para cima e vê Zaqueu. E quando ele vê Zaqueu, ele chama ele pelo nome. Ele diz, Zaqueu, desça porque me convém e pega a tua casa. Olha bem, a importância a qual nós temos para Deus. E não é só a gente. Porque Jesus disse para ele, Zaqueu, eu quero ter comunhão com você, mas eu quero ter comunhão com você e a sua casa. Jesus agora entra num lugar, sabe onde? Chamado maldição. Sabe para quê? Para ter comunhão com alguém lá dentro. Quando você diz assim, ai Senhor, eu sou merecedor. Ai Senhor, eu sou um miserável pecador. Ai Senhor, eu vivo no meio de povos de lábios impuros. Eu vivo, Senhor, no meio de pessoas que não glorificam o teu nome. Aí Jesus vai em direção a esse lugar. Sabe por quê? Porque você está lá. Porque você se encontra justamente, sabe onde? Nesse lugar. E Jesus tem lá, sabe por quê? Porque ele se importa com você. Ele se importa comigo. Ele se importa com todos nós e com a nossa família. Ele entra, sabe onde? No lugar amaldiçoado para salvar uma vida e a família daquele homem. Agora tem o seguinte, a história é diferente. Porque o povo, na primeira história, está gritando para o povo dizendo, vocês são doidos, vocês não vão conseguir entrar. Agora Jesus está entrando num lugar que todos sabiam pela lei, que foi amaldiçoado, estava descrito no livro de Josué, todos sabiam que aquela cidade era uma cidade anátema, que não deveria ser reconstruída. Agora entra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em prol de quê? De uma família.
ele entra dentro do lugar mais obscuro aos olhos dele próprio. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que foi o criador de todas as coisas, ele vai encontrar, sabe o que? Aos olhos dele. Ele olha para um lugar amaldiçoado por ele e ele diz: eu preciso entrar lá, porque eu tenho uma palavra de mudança, eu tenho uma palavra de salvação e eu tenho uma palavra de restauração. Eu quero que você entenda isso. Eu espero que eu tenha sido e estou sendo claro quanto a isso. Aonde você está dizendo: não tem mais solução, não tem mais jeito, não tem mais nada que possa mudar essa situação. O Senhor está entrando justamente aonde todo mundo diz ao contrário, aonde todo mundo diz que não, aonde todo mundo diz que não vai acontecer. O Senhor está entrando dentro deste lugar para trazer uma mudança, para trazer uma transformação de situação. Mas tem, sabe o que? Algo que me chama muita atenção. Atenção ao qual eu paro para observar. E eu gostaria que você me acompanhasse. Aleluia. A Bíblia diz que antes de Jesus falar com Zaqueu, tinha o que? Uma grande multidão. Ele olha primeiro a condição dele. E ele abre, sabe o que? Uma estratégia. Ele faz, sabe o que? Um projeto. Preste atenção nisso. Ele faz um projeto. Ele vê Jesus, ele vê a multidão, e ele olha as situações que ele está vivenciando. E ele para e diz assim: eu vou seguir à frente. E à frente eu vou subir naquela árvore. E lá de cima eu vou conseguir ver Jesus. Nós tivemos uma campanha aqui, uma campanha muito abençoada, mas poucas pessoas abraçaram essa campanha, que foi uma carta para Deus. Essa campanha foi muito abençoada. Sabe por quê? Porque no livro de Zaqueu, Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando, sabe o quê? Sobre uma visão à frente, e não a visão do momento ao qual o Zaqueu estava vivendo. Escute bem, a Bíblia diz que Zaqueu olha toda a situação, e ele toma uma atitude. Ele vai à frente. Ele começa, sabe o que? Sabe qual é o primeiro passo? Ele descreve aquilo que ele quer que aconteça. Ele acredita em algo para acontecer na vida dele. Agora não é algo, sabe o que? Daquele momento, mas é um algo que iria acontecer a ele à frente. Aí ele vai na frente. E quando ele chega na frente, meu irmão, ele olha e vê uma árvore chamada de figueira brava. Isso quer dizer que ela tinha espinhos. E ele não olha a dificuldade, ele sobe nela. Sabe por quê? Ele tem uma visão e um projeto. Jesus vai passar por aqui e eu vou vê-lo. Escuta bem. Quando você escreve metas para aquilo que você desejaria no teu coração que viesse a acontecer na sua vida, Deus olha a forma que você está escrevendo, a forma que você está acreditando nisso. E sabe o que ele faz? Aquilo que agrada a ele vai lá e assim embaixo, e diz assim: está do jeitinho que eu quero, está do jeitinho que eu quero que aconteça. A Bíblia diz que vinha a grande multidão, e vinha quem no meio da multidão? Jesus no meio da multidão. E a multidão, a Bíblia diz que, escute bem, no capítulo de Lucas, no capítulo 9, se eu não estou enganado, havia uma grande multidão, e a multidão que amassava e empurrava Jesus, e uma mulher tocou em Jesus. Ele para e diz: opa, peraí, alguém me tocou, e me tocou de forma diferente. Escute bem isso. Jesus está vindo no meio de uma grande multidão, irmão. A multidão, às vezes, sabe o que pode tentar fazer? Fazer você mudar de caminho, meu irmão. Sabe por quê? O povo te empurra para um lado. Quem que andou de trem aqui, meu irmão? 6 horas da manhã. Meu Deus do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi no dia que eu perdi a estação, meu irmão. Entrei dentro do trem e estou lá, né? Porque lá você não precisa nem se preocupar que vai cair.
trabalho. Eu falei, caramba, cara, vou chegar atrasado no trabalho, o cara ria. O cara que me barreirou, estava rindo de mim. Eu falei, caramba, tu sabe quem quer chegar atrasado? Ele já aconteceu comigo também. Mas hoje é teu dia. Eu falei, caramba, tá legal, não posso nem falar, né? Cara grandão, ele disse, além do cara ser grande, eu sou crente, eu tenho que engolir calado, mano. Tá bom, tá certo, meu irmão, que Deus te abençoe. Sabe aquele Deus te abençoe? Que Deus te abençoe. É desse jeito, né, irmão? Mas olha bem, escute bem isso. Às vezes a multidão quer dizer, sabe o quê? O caminho que você tem que andar. Às vezes a multidão quer, sabe o quê? Dizer como a sua casa vai andar. Às vezes a multidão quer dizer, sabe o quê? Quer dizer como você tem que se comportar. A multidão, meu irmão, às vezes ela te oprime de tal maneira que ela te conduz para onde? Para dentro do buraco, meu irmão. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, que capítulo 15, que Saul olhando o povo olhando os animais, e o povo se agrada dos animais. Chegam para ele e dizem para ele, Saul, perdoa os animais, porque os animais são bons aos nossos olhos. Sabe o que custou aquilo para Saul? O reino. Saul perdeu o reino naquela desobediência. Deus deu a ele, olha, destrói tudo. O que Deus falou para Josué? Deus falou para Saul, destrói tudo. Tudo. E o que sobrar, meu irmão, vai para a casa do Senhor para ser santificado. Sabe o que Saul faz? Primeira coisa, o povo chega até ele e fala assim, perdoa os animais. Aí ele vai e perdoa os animais. Aí ele olha, vê o rei cheio de ouro pendurado nele, ele diz assim, esse daí é um dos meus. Esse daí eu vou perdoar a vida dele. E vai lá e perdoa a vida do rei Agag. Só que lá está vindo o profeta. Escuta primeiro, está vindo dos animais. E vem embora. Opa, o que está acontecendo? E vem andando. Quando ele entra dentro da vida, ele olha, sabe quem? Um cabra que matou os irmãos dele. Ele diz, olha, o que está acontecendo aqui? Peraí, profeta. Os animais foram bons aos olhos do povo. E esse daí é o rei Agag. O homem aí, o homem que está hoje aí com a gente aí. Aí ele olha e fala assim, e vai até Saul, puxa a espada dele e corta ele de cima e embaixo. E diz para ele, olha, ele vai saindo, Saul agarra na roupa dele e rasga a roupa dele. E ele diz, o teu reino hoje está dividido. O teu reino vai ser passado para um outro melhor do que você. Para de ouvir a multidão. Para de ouvir, sabe quem é a maioria. Para de ouvir, sabe quem? Quem não te dá conselho bom. Para de emprestar teu ouvido para qualquer um. Está na hora de você parar, olhar as homens de Deus da casa do Senhor, como você está caminhando, e ouvir eles falarem com você. Escute bem isso. Os homens vivem empurrando Jesus, mas Jesus continua, sabe como? Na caminhada dele. Jesus é um exemplo, meu irmão, que a gente tem que seguir. Jesus está mandando você ir para frente, vai para frente, não para. As pessoas podem tentar te empurrar para um lado, tentar te empurrar para o outro. Prossiga você naquela promessa a qual Jesus te fez. Vá à frente, não desista. Só que na frente está, sabe quem? Está um homem que projetou. Fez o projeto dele. O projeto dele, sabe qual era? Eu quero ver Jesus. Ele vai à frente, sobe na figueira e espera, meu. Aí Jesus vem andando. Para debaixo da figueira, olha para cima e anda. Jesus falou para ele, tu queria me ver, né? Mas desce aí que eu vou lá para tua casa. Olha como é que Deus se agrada com o projeto, meu irmão. Olha como é que Deus se agrada aqui com meta de vida, com coisa que realmente, sabe o quê? Vai glorificar o nome dele, meu irmão. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se você nunca fez, está na hora de você fazer, sabe o quê? Meta para 2015. Meta de vida, sabe o quê? Para que você veja Deus operar na tua vida. Deus fazer mudança na tua casa. Aleluia! A Bíblia diz que um lugar que estava amaldiçoado, ele
poder salvar uma família. A Bíblia diz que o povo tinha que rodear a cidade para destruir toda a cidade. Mas tinha um propósito aos olhos de Deus, sabe qual era? Uma família de uma mulher chamada prostituta, que Deus tinha um projeto para a vida dela. E sabe qual é o projeto que Deus tinha para essa mulher? Ela ser relembrada por milhares de anos. Que projeto maior do que esse? Já parou para pensar nisso? O nome dela foi destacado entre um dos livros mais vendidos da história do mundo. O nome dela foi destacado, sabe onde? Num livro ao qual as pessoas fazem questões de ler. O nome dela está registrada. Raabe. Olha o projeto que Deus tinha para a vida dessa mulher, para a família dessa mulher. A família dessa mulher ficou marcada, sabe como? A família de Raabe, a qual a cidade Deus entrou para destruir ela toda e salvou essa família. Olha, preste bem atenção o que Deus quer fazer para a minha casa e para a sua casa. Deus quer marcar a história, Deus quer marcar a tua vida, Deus quer marcar toda a tua família. Mas precisa, sabe o que é? Acreditar. Precisa acreditar. Primeira situação de acreditar, sabe qual é? Todo mundo vai dizer que não. Até você. Até você não vai acreditar. Todo mundo vai dizer, sabe o que? Não vai acontecer. Não tem como acontecer. Você dentro de casa, vai pensar, sabe o que? Eu acho que não vai acontecer mesmo não vejo nada mudar. Não vejo nada acontecer. Aí eu vou te contar uma pequena história de um rapaz. A esposa dele começou a assistir um programa de televisão. E naquele programa de televisão ela viu, sabe, que as pessoas sendo transformadas e mudadas. Um dia ela para na pista da televisão e diz assim para mim, isso tudo é mentira. E quando ela diz isso, ela diz assim, olha, se Deus existe, Deus faz isso tudo na vida desses homens, passa na vida do meu marido. Passou-se o tempo. Um dia aquela mulher chega até a sua esposa e diz para ele, fui na igreja. Eu falei, é mesmo? Bom para você. Isso o homem dizendo. E ela diz para ele, hoje aconteceu algo tão diferente, tão extraordinário lá, que eu não sei te dizer com palavras o que aconteceu comigo lá. Ele olha para ela e diz assim, é mesmo? Mascou um chiclete? Bebeu um café? Tomou uma água? Ela não. Então não te deram nenhum tipo de droga. Porque para te dar droga você tinha que aceitar alguma coisa. E ela olhou para ele e disse para ele, mas você está achando que eu fui na igreja e as pessoas me drogaram dentro da igreja? Porque você está falando de droga. E aquele homem passou mais ou menos umas 2 semanas e ele chegou até ela e disse para ela, olha, você para um dia aí que eu vou lá com você ver que negócio é esse diferente. Que negócio é esse que acontece lá que você falou? Ela disse para ele, olha, na terça-feira tem culto. Ele disse, na terça-feira? Estou juntinho com você lá. Você vai mesmo? Vou. Vem ela com algumas irmãs, ele acompanha a comitiva. E quando ele chega na porta da igreja, quando ele pisa na calçada da igreja, ele tem um encontro com Jesus. A vida desse homem muda radicalmente. Porque esse homem nunca foi crente e ele não conhecia crente. E agora ele se pergunta, como é ser crente? O que é ser crente? E vem uma pessoa e diz para ele, eis aqui o manual, leia. Quando você cansar, você continua lendo. Quando você achar que você já sabe, você continua lendo. Quando você achar que você tem que parar, você persevera na leitura. E você nunca mais pare de ler o manual. Agora o homem está dentro de casa de joelho o tempo todo. Agora o homem está dedicando a sua vida a Cristo Jesus. Agora o homem está com a vida totalmente transformada. Sabe por quê? Porque ela fez um desafio e acreditou no desafio.
interessante que é a pessoa que está falando aqui nessa noite. É uma pessoa que para alguns pode ser até chata, para outros é bem legal, mas para o diabo é insuportável. Manadacai, é insuportável para o diabo olhar nos olhos dele ou chegar perto dele. É insuportável, sabe por quê? Porque ele não tem parte mais com o diabo. Aquilo que ele viveu no passado, Deus jogou dentro do lamaçal do esquecimento, lá dentro do esquecimento, e ele não quer mais lembrar, ele não quer mais trazer à tona, mas ele quer viver, sabe o quê? O melhor de Deus nesta terra. Sabe por quê? Porque ainda está nesta terra, porque o melhor está por vir. É uma trajetória que Deus está preparando para nós, sabe de quê? De acreditarmos no Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa: não abra mão, não desista, não escute a multidão, não se preocupe com a multidão, mas se preocupe, sabe por quê? Com as promessas que Jesus te fez. Você é muito importante para o Senhor Jesus. Você é tão importante que Ele vai dentro do lugar para destruir o lugar todinho e livra a tua família. Você é tão importante que Ele vai dentro do lugar amaldiçoado para salvar você e a sua família. Esse é o Jesus que eu sirvo, esse é o Jesus que você serve. É o Deus que muda a história, é o Deus que transforma a vida. Deus hoje veio para saber para quê, meu irmão? Lembrar das promessas sobre nossa vida. Deus veio sabe para quê, meu irmão? Trazer a memória, sabe o quê? O que Ele te prometeu, o que Ele me prometeu, meu irmão. Aquilo que a gente achou que já não ia mais acontecer. Deus hoje está trazendo, sabe o quê? A renovação no meio do tempo. Lá no meio, é no meio que precisa o quê? Da renovação do tempo. Para que nós não tenhamos aqui nos perder, meus irmãos, mas nós devemos prosseguir em diante do nosso Deus, para que Deus faça um milagre. Para nós encerrarmos, te dei isso. Eu, quando era criança, eu passava aqui na Praça Seca aqui, aquele ônibus 2111, eu olhava, o preço dele era R$10, quando o real ainda era dinheiro. Eu olhava e falava assim: meu Deus do céu, eu vou andar nesse ônibus ainda. Eu era, sabe o que? Um traficante de droga. Eu era um traficante de droga. Eu falei: um dia eu vou andar nesse ônibus aí e vão pagar para mim andar nele. Eu era criança, devia ter uns 15, 16 anos de idade. Faz tempo isso. Né, Márcio? Bom, né? Esses dias eu andando, porque a empresa paga minha passagem para esse ônibus sair. Quando chegou ali na chacrinha ali, eu olhei para o lado e o Senhor disse assim para mim, fez o meu reflexo entre o emparelhado entre os ônibus, fez o meu reflexo. E o Senhor disse assim para mim: lembra quando tu me disseste que tu queria andar nesse ônibus e queria que alguém pagasse para você andar nele? Eu parei e falei: meu Deus do céu, o que é isso? E Deus falou assim: sou eu, o Deus, que cumpro aquilo que eu amo. Aquilo que me agrada eu cumpro, eu faço acontecer. E eu fui dentro daquele ônibus, irmão, eu fui chorando. Eu fui chorando dentro daquele ônibus, igual criança. Sabe por quê? Porque eu estava andando de ônibus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus se preocupa de você andar no ônibus, irmão, imagina o que realmente alegra o meu coração, que Deus vai fazer pela sua vida, meu irmão. Deus tem algo muito grande para realizar sobre a nossa vida. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Se eu começar a falar sobre bênção, irmão, meu Deus do céu. Eu andava na bicicleta e tinha o chiapo do pneu, meu irmão.
Meu pneu andava para tudo quanto é lugar. Eu só olhava e falava assim, não está teu pneu não fura não? Eu falava, tira o olho grande, meu irmão, deixa o pneuzinho ficar. Tira o olho grande, teu pneu não fura não? Hoje eu ando de moto, irmão. Hoje eu ando de moto, irmão. E aí não tem mais, quero botar gasolina, não tenho dinheiro no bolso para botar gasolina. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele sabe o intuito do teu coração, meu irmão. Deus te conhece por dentro e Deus te conhece por fora. Deus sabe realmente como o seu coração se encontra. Mas acredite no Senhor teu Deus, confia nele, confia no Senhor teu Deus, que o mais ele irá fazer. Acredita no Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, eu venho lhe pedir nesta noite que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor. Que o Senhor nos ensine, Senhor Deus, a olharmos só para o Senhor e ouvir somente a tua voz no meio da multidão. Porque, Senhor, nós não queremos, Senhor Deus, padecer e nem sofrer junto com este povo, Pai, que não tem comunhão contigo, mas nós queremos ser livres, Pai, no meio da luta, nós queremos ser livres, Senhor, no meio da dificuldade, nós queremos viver o melhor, Senhor, no meio das dificuldades, porque o Senhor está conosco. Ensina-nos, Senhor, a confiar no Senhor, para que nós venhamos ver, Pai, nós e a nossa casa servindo ao Senhor, para que nós venhamos ver, Senhor Deus, os projetos do Senhor sobre nossa vida acontecendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor tem programado, Pai, para a nossa vida, nós possamos vivenciar diante do Senhor, Pai. Senhor, vai de encontro agora corações nesta noite, Senhor, que se encontram abatidos e doloridos, Senhor. Corações, Senhor Deus, que nesta noite se encontram, Pai. Oh, Senhor, com dores da alma, Pai. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero repreender toda dor, todo mal, toda tristeza, toda angústia, todo jugo, todo fardo desigual, seja repreendido agora em nome de Jesus, Pai. Toda palavra, toda ação, toda discussão, toda intriga, tudo aquilo que tentaram lançar sobre nossos lares, contra a nossa casa, contra a nossa família, seja repreendido agora em nome de Jesus, Pai. E que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Pastor Marcelo.